Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Temos conversado sobre o tópico de interações atômicas e moleculares. Tá? Nessa aula, a gente vai tratar de alguns exemplos específicos, tá? Como a gente usa, né, esse conceito de forças, né, de interações intermoleculares distintas, para entender o porquê que as propriedades de moléculas distintas são distintas. Tá? Então, lembrando, isso aqui vale para substâncias moleculares, ou seja, feitas por ligação covalente, tá? Onde eu tenho unidades formadas, essas que são as moléculas. Tá? Quando eu quero investigar a propriedade de uma molécula, diferente de substâncias formadas por ligação iônica, por ligação metálica, eu preciso investigar o formato dessa molécula. Tá? Investigando o formato dessa molécula, consigo saber se ela tem os elétrons igualmente distribuídos ou não, ou seja, se é uma molécula polar a polar. A partir disso, consigo saber o tipo de interação que essa molécula faz com outras moléculas. E a partir dessa interação, a gente consegue interpretar, né, definir e identificar um padrão de interação dessas moléculas com outras. Tá? Quando a gente fala de temperatura de fusão e ebulição, estou falando de grau de interação entre as moléculas. Lembra? No estado sólido as partículas estão muito paradas, no estado líquido existe um certo grau de agregação, mas elas têm um certo grau de liberdade, no estado gasoso elas estão soltas. Tá? O que eu faço para mudar de estado físico, em geral, é fornecer energia, movimentar mais as partículas. Então eu preciso fornecer mais energia para desprender as moléculas, né, do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, quanto maior for a força de interação entre as partículas. Lembra lá da ligação iônica? A ligação iônica forma retículos cristalinos, né? Então elas têm uma alta estabilidade no estado sólido. Preciso fornecer uma energia muito grande, né? Ou seja, aumentar a temperatura numa temperatura muito elevada para conseguir passar essa substância para o estado líquido, né? Os retículos cristalinos, né? A energia de rede, a estabilização de rede traz uma estabilidade muito grande para substâncias formadas por interação iônica, né? Aqui nas interações moleculares, né, entre as moléculas, o que vai definir a força, né, se é preciso fornecer mais ou menos temperatura para uma substância passar para o estado gasoso, vão ser duas coisas. Primeiro, o tipo de força intermolecular que a molécula está suscetível, tá? E o tamanho das moléculas. Tá? Então, primeiro, quanto maior for a intensidade da interação, maior será a temperatura de ebulição. Tá? Então, a interação mais fraca é entre moléculas apolares, certo? Então, de polo induzido e de polo induzido. Se elas são muito pequenininhas, em geral são gases. Se eu tenho interação de polo permanente ou de polo, começa a aumentar a força de interação, aqui passam a existir, né, substâncias já no estado líquido. Tá? E algumas são gasosas também, tá? Se pequenininhas. Mas tem uma interação mais forte do que essa. Não precisa de temperaturas tão baixas para liquefazer, tá? E as ligações de hidrogênio são um tipo específico, acentuado de interações do tipo de polo, tá? Acontece entre os elementos mais eletronegativos da tabela, flúor, oxigênio e nitrogênio, ligados a um hidrogênio. Estão suscetíveis, né, a esse tipo de interação, que são as ligações de hidrogênio. É um fenômeno específico do tipo de interação de polo, tá? E, além da intensidade, a gente olha para o tamanho da molécula também. Quanto maior o tamanho da molécula, maior a interação dela com outras moléculas, maior será a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição será maior, ou seja, eu preciso fornecer mais energia para separar essa substância, né, para desprender ela do estado líquido para o estado gasoso, quanto maior for a interação entre as moléculas. Tá? Então, é por aí. Então, moléculas apolares, por exemplo, tá? Se eu tenho moléculas apolares muito grandes, eu posso encontrar elas no estado líquido também. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui para baixo. Quanto à solubilidade, a regra que vale é semelhantes dissolvem semelhantes. Tá? Então, moléculas polares tendem a dissolver moléculas polares e moléculas apolares tendem a dissolver moléculas apolares. Então, por isso que água e óleo não se misturam. Um exemplo prático que todo mundo já deve ter visto, né? Então, o óleo tem uma estrutura polar, a água tem uma estrutura polar. Eles têm uma dificuldade de se misturar, tá bom?
A gente pode usar uma substância intermediária, né, às vezes para tentar misturar, que são os tensoativos, né, que são sabões em geral. Eles têm uma estrutura apolar que interage com substâncias apolares e uma ponta polar que interage com a água, substâncias polares. E aí eu consigo tirar bactérias, por exemplo, né, ou sujeiras da mão, só com a água eu não consigo, porque esses seres vivos microscópicos não interagem com a água diretamente, eles têm uma estrutura apolar, mas se eu jogo um sabãozinho, vai misturar com a parte apolar do sabão, e quando bater a água vai interagir com a parte apolar e vai levar tudo embora, né? Então eu posso usar essas substâncias de interface aí, falaremos disso em algum momento mais para frente também, tá? Vamos ver alguns exemplos de moléculas aqui, tá? E tentar entender a diferença entre elas, tá? A diferença de moléculas apolares, né? Tem essas três aqui, ó, que dá para entender um pouco melhor a situação, tá? Bom, vamos começar com CH4. CH4 conhecido como metano, tá? Então eu tenho o carbono, que é da família 4A, interagindo com o hidrogênio da família 1A, está colocado na família 1A. Então o carbono tem tendência de fazer 4 ligações. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, vai fazer só uma ligação. Tá aqui. Então esse carbono faz 4 ligações, 4 compartilhamentos para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Cada hidrogênio faz uma ligação. Pronto. Essa molécula tem 4 nuvens eletrônicas, tá? Tem 4 átomos ligantes também. Então ele vai adquirir uma conformação tetraédrica, como não tem elétron sobrando sem fazer ligação. Ele vai adquirir também uma geometria tetraédrica, que é uma geometria em geral bem simétrica, né? Desenhando assim às vezes fica difícil de olhar, mas seria uma coisa parecida com essa. 2 ligantes para baixo, 2 ligantes para cima, tá? Então é uma coisa bem simétrica. Em geral a gente consegue associar a polaridade também à simetria das moléculas. Em geral, moléculas orgânicas, né? A gente vai ver química orgânica mais para frente em algum momento, ou seja, moléculas feitas por carbono, hidrogênio em geral, tem uma estrutura apolar, tá? Então isso aqui é tetraédrico. Se eu for analisar, né, o carbono é o mais eletronegativo, ele puxa os elétrons das ligações hidrogênio-carbono, porém isso aqui está acontecendo de uma forma meio simétrica, né? Eu tenho elétrons sendo puxados de um lado, elétrons sendo puxados do outro, essas coisas se anulam. Então os elétrons ficam igualmente distribuídos aqui. Isso aqui então é uma molécula apolar. Essa é uma molécula apolar bem pequenininha, tá? Então ela a gente encontra no estado gasoso, no metano, tá? A gente encontra o metano em alguns processos de biodigestão, né? Digestão de material biológico, ele acaba aparecendo, ele é um gás combustível. Conforme eu começo a aumentar o tamanho da molécula, mesmo ela sendo apolar, eu começo a aumentar a interação dela. Aí eu tenho esses dois exemplos aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pentano. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele teria várias unidades parecidas com essa daqui, tá? Ele também é apolar, então também é um tipo de interação mais fraco, mas aqui, né, conforme eu estou aumentando a cadeia desse cara, eu também aumento a interação. Então, apesar dele ser apolar também,
esse cara já tem uma chance de se apresentar em estado líquido. Se eu não me engano, ele é a primeira substância orgânica, né, que se apresenta no estado líquido. Então, metano, que tem um carbono, que tem 2 carbonos, que tem 3 carbonos, que tem 4 carbonos só com a situação, tem só carbono e hidrogênio, né? Eles são gasosos, se apresentam no estado gasoso, que seria metano, etano, propano e o butano. Eles, alguns, inclusive gás de cozinha, tá? Gás de efeito do petróleo, né? GLP, são gases. Se eu não me engano, o pentano é o primeiro, ou o pentano ou o oxano, mas ele tem uma interação já, né, bem mais forte em comparação com o metano. Se eu for comparar esse cara, o C5H12, o pentano, né, com o hexano, considerando que ambos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele tem 14 hidrogênios, considerando que ambos se apresentam no estado líquido, né, quem teria o maior ponto de ebulição? O hexano. Por quê? Porque ele é maior. Tá? Então, quando a gente olha para estruturas apolares, né, estruturas de interação de polo induzido, né, moléculas apolares interagindo, quanto maior for a molécula, maior a interação, maior o ponto de apolar ebulição dessa substância, tá? Então, essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, é um carbono só a mais, essa molécula maior, ela tem uma interação maior em comparação com essa daqui, tá? Bom, tem uma que não tá ali, que seria o etanol. O etanol já é pequenininho, né? O etanol a gente conhece, o etanol vai no carro, inclusive, né? O etanol teria uma estrutura parecida com essa, ó. 2 carbonos, então ele tem uma certa estrutura orgânica também, né? Ele tem carbono e hidrogênio. Tá aqui. Mas o que o etanol tem? Ele tem essa pontinha aqui, ó. Ele tem um oxigênio ligado a um hidrogênio, ó. E esse oxigênio ligado a hidrogênio pode fazer um tipo muito específico de interação do tipo de polo, né? Que é a ligação de hidrogênio. Se eu tivesse flúor, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio ligados a um hidrogênio, o tipo de interação que pode ser formada é a ligação de hidrogênio, tá? Então, esse cara aqui é pequeno em comparação com essas duas outras moléculas, tá vendo? Mas o fato de ele ter uma pontinha polar, né? Ele ter esse hidroxilo aqui na ponta, oxigênio ligado ao hidrogênio, e fazer um tipo de interação de polo acentuada, que é a ligação de hidrogênio, faz com que ele tenha uma elevada temperatura de ebulição, tá? Provavelmente, se eu não me engano, até maior do que esses dois caras aqui, tá? Se eu for comparar ele, né, desse mesmo formato, esse aqui é o etanol, se eu comparar ele com o metanol, qual a diferença? Ele tem uma cadeia menor, ó. Esse é o etanol, esse é o metanol. Esse cara tem uma cadeia menor, então quem tem o ponto de ebulição maior? O etanol, porque além da hidroxila, né, que é uma interação em comum que ambos têm, esse cara aqui tem uma cadeia maior que aumenta essa interação com outras moléculas de etanol, tá bom? Bom, voltando aos exemplos que estão aqui, né, eu tinha mostrado na última aula, mas vamos ver de novo esses dois caras aqui, eles são uma boa comparação, ó. Aí aqui eu já vou comparar moléculas polares, no geral, tá? Então, a comparação do H2S e o H2O. O enxofre é da família 6A. Esse é o enxofre. O oxigênio também é da família 6A. Então, eles vão fazer interações muito similares. Ambos têm 6 elétrons na camada de valência, tá? O hidrogênio é colocado na família 1A, como a gente viu ali em cima. Então, aqui eu tenho enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons interagindo com 2 hidrogênios colocados aqui na
família 1. Aqui embaixo tem oxigênio, também pertencente à família 6A, ou seja, também tem 6 elétrons na camada de valência. Vai interagir com 2 hidrogênios também. Estão colocados na família 1A. Como eles são das mesmas famílias, fazem a mesma quantidade de ligações. Vai sobrar a mesma quantidade de elétrons sem fazer ligações, né? Ó, 1, 2 nuvens eletrônicas sem fazer ligação, 1, 2 nuvens eletrônicas sem fazer ligação, o que significa que eles terão a mesma geometria molecular, ou seja, ambas moléculas terão geometria angular, o que significa que ambas moléculas serão polares, né? Pô, mas por que polares? A gente olha aqui, ó. O enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele puxa os elétrons aqui para cima, né? Resultando num acúmulo de elétrons aqui na parte de cima. Se eu somo esses vetores, vou dar um vetor resultante grande aqui para cima. Então, tem um acúmulo de elétrons aqui em cima e uma densidade eletrônica menor aqui embaixo, próximo dos hidrogênios. E acontece a mesma coisa aqui. Então, elas têm uma interação muito parecida, né? Mas eles têm uma diferença nos suas propriedades físico-químicas, né? O H2S, eu consigo achar ele no estado gasoso. Ele já tem uma interação mais forte em comparação com outros gases, tá? Se eu for comparar ele com o oxigênio, por exemplo, a temperatura para liquefazer o H2S não é tão baixa quanto a temperatura do oxigênio para liquefazer o oxigênio. O oxigênio precisa de menos 200 e alguma coisa graus Celsius para ficar líquido. Aqui não precisa alcançar provavelmente nem 0 graus Celsius, não tenho certeza de quanto, mas eu chutaria alguma coisa aí positiva ainda, né? Temperatura ambiente, 20 e tantos, a gente encontra ele ainda gasoso, tá? E a água é líquida, ela tem um ponto de ebulição bem elevado, 100 graus Celsius, né? Então ela tem interação bem mais forte. Qual a diferença entre eles? Ambos têm uma interação do tipo de polo. Ou seja, uma interação de polo permanente, não é uma interação polar. A diferença é que o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ou seja, né, quando ele interage com o hidrogênio, ele faz o tipo de interação de polo que a gente chama de ligação de hidrogênio, que é tudo isso mais acentuada, tá? A gente coloca em outra categoria porque tem uma acentuação em sua força considerável, faz muita diferença nas interações, tá? A gente vê aqui no etanol também, tá? A dificuldade de separar, né, a água do etanol no processo de fazer o etanol, a gente faz o etanol como, né? A gente coloca aqui no Brasil principalmente, né, o caldo da cana-de-açúcar para fermentar. E aí, na sua fermentação, na organização de fermentação, né, eu preciso primeiro dissolver tudo em água, então tem água lá no processo, e aí fica os açúcares, né, que tem estruturas carbônicas, junto com a água ali no meio, fazendo o processo de fermentação. Gera o etanol, mas esse etanol está misturado com água. E eles se misturam fortemente, né? Por quê? Porque eu tenho interação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de etanol e as moléculas de água. E aí é muito difícil conseguir separar esses caras 100%. Tanto que a gente encontra o álcool, né, o etanol hidratado por aí. Tem uma pequena porcentagem de água ali naquele etanol, né, que a gente não consegue separar. E ele fica desse jeito, a gente usa ele desse jeito. Se a gente quiser separar ele 100%, vai demandar mais energia, né? Lembra o processo de separação de mistura. Vai demandar mais energia, eu vou ter que repetir o processo mais vezes, né? Ter mais camadas no meu processo. Bom, para finalizar, vamos parar esses dois caras aqui, ó, que são um caso bem similar a esses dois caras aqui, né? NH3 e NF3. Então vamos lá. NH3, amônia e NF3. Bom, nitrogênio, família 5A, flúor, família 7A. Então, eles terão estruturas muito parecidas também, tá? Nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência,
vai interagir com 3 hidrogênios. Cada hidrogênio, um elétron na camada de valência. Preciso fazer 3 ligações para o nitrogênio ficar com 8. Legal. Vamos ver como fica esse cara aqui de baixo. Nitrogênio ligado a 1, 2, 3 fluors. Então, nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na camada de valência. E o flúor, família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada flúor precisa de um elétron para ficar com 8. Então, cada flúor faz uma ligação. Cada nitrogênio precisa de 3 ligações para ficar com 8. Legal. Sobra, ó, parzinho eletrônico sem fazer uma ligação, né? Ó, eles têm a mesma quantidade de nuvens eletrônicas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A conformação seria a conformação tetraédrica, né? Entre as nuvens eletrônicas, mas eu olho apenas para os átomos ligantes para determinar a geometria. Então, esse cara aqui terá uma geometria piramidal, assim como esse cara aqui. Geometria piramidal. Então, eles têm a mesma geometria molecular, tá? Ambos serão polares, muito provavelmente, né? Porque eu estou, além da geometria, né, que provavelmente vai fazer uma distribuição diferente dos elétrons ao redor da molécula, né? Estou ligando átomos com diferença de eletronegatividade, ou seja, átomos distintos. Então, aqui, nitrogênio é o mais eletronegativo, né, dessas ligações, que significa que eu terei mais elétrons próximos do nitrogênio em comparação com o hidrogênio. E aqui, quem é mais eletronegativo? Sempre bom lembrar, né? A eletronegatividade na tabela periódica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? O flúor está aqui mais na pontinha. É flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, ele está aqui mais para a direita. Então, quem é mais eletronegativo nesse caso é o flúor. Então, os elétrons da ligação nitrogênio-flúor vão ficar mais próximos do flúor do que do nitrogênio. Então, eu terei uma densidade eletrônica maior próximo do flúor e menor próximo do nitrogênio. De novo, né? No caso do H2S e do H2O, eu tenho moléculas polares interagindo, né? NH3 interagindo com outros NH3, NHF3 interagindo com outros NHF3. Então, eu tenho duas moléculas que têm uma natureza polar, tá? Então, eles vão ter uma interação do tipo dipolo, só que qual a interação deles será mais forte? A do NH3, porque além de ter interação de polo-dipolo, ele tem quem? Um dos elementos mais eletronegativos, flúor ou oxigênio ou nitrogênio, ligado ao hidrogênio. Pô, professor, mas aqui tem nitrogênio e flúor, que faz parte do FON? Sim, mas o nitrogênio e o flúor estão ligados entre si, né? O que vai trazer uma força acentuada, a interação polar, vai ser a diferença de eletronegatividade. Um que seja muito eletronegativo e outro que seja menos eletronegativo, né? O hidrogênio é o que tem menor eletronegatividade, ele está nessa ponta aqui, né? Por isso que se eu pego os caras mais acentuados com o cara menos acentuado que fazem ligação covalente, tá? Eu tenho essa força acentuada de interação, né, que a gente dá um nome específico como ligação de hidrogênio. É tão forte que é quase igual à força de uma ligação química mesmo, tá? Então, a força de interação bem acentuada para esse cara aqui, né? E a diferença de eletronegatividade entre eles não é tanto assim não, né? Entre nitrogênio e flúor, eles estão bem próximos aqui, né? Poxa, o que eu poderia fazer se eu pegasse outro halogênio, outro elemento da família 7A, só que aqui mais para baixo, né? O flúor, bromo, iodo, por exemplo. O iodo está um pouco aqui mais para baixo. Se ao invés desse flúor tivesse um iodo,
ele teria uma força de interação maior, né? Porque teria uma diferença de eletronegatividade maior, tá bom? Ainda seria mais fraco porque eles estão próximos, mas seria mais forte a interação do que esse, tá? O que significa que maior temperatura de ebulição, mais energia para separar essa substância, beleza? Então, a aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente começa a trabalhar, o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar, vamos entrar em funções inorgânicas, tá? Até mais.